Boa noite. Espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem. Eu quero falar de um problema que é de todos nós, da mesma maneira. Nós estamos tratando dessa questão da pandemia e eu queria dizer primeiro o seguinte: a pandemia foi prevista, sabiam que ela ia acontecer, só não sabiam quando. Por que eu digo isso? Porque tem um vídeo que eu vi há pouco tempo do Obama, vídeo de 5, 6 anos, haria uma pandemia nos próximos 5 a 10 anos e que o mundo inteiro, os Estados Unidos, precisavam se preparar para enfrentar essa pandemia. Há um vídeo do Bill Gates numa TED Talk que ele fala exclusivamente disso. Ele fala durante mais de 10 minutos do vírus que virá numa pandemia e que nós precisamos nos preparar para ele. Não foi muito levado em consideração isso. Ninguém se preparou para nada. Talvez um ou outro país tenha pensado nisso. A maioria dos países não se preocupou mais com o assunto. E eles deram o recado deles e também foram falar de outras coisas. Acontecimentos futuros não são manchete de jornal. Às vezes sai uma notícia ou outra, mas não fica sendo repisado. Nós estamos falando agora de vírus e de epidemias, porque está acontecendo, é notícia de todo dia. Mas que é uma notícia futura, um dia vai acontecer, não se dá muita importância. Eu já soube de uma notícia que um vulcão vai explodir nos Açores, que vai causar um tsunami, que vai atingir a costa dos Estados Unidos e a costa, enfim, até a costa do Brasil, até o Ceará. Mas não é notícia, por enquanto, no dia que explodir vai ser. Certamente que ninguém aqui se preparou para isso. E possivelmente nos Estados Unidos eles têm aquelas preparações já habituais deles para enfrentar os ciclones que acontecem lá todo ano. Então, quando falaram dessa nova epidemia, da pandemia, ninguém falou em evitar a pandemia, falaram apenas em se preparar para enfrentá-la. Então, este é o primeiro ponto, ela é inevitável, a gente pode se preparar. Né? E por que ela é inevitável? Essa é uma questão importante. Ao longo da história, nós vivemos dezenas de pestes, que eram epidemias ou pandemias pulando de aldeia em aldeia. E demorava um tempo para chegar de uma aldeia em outra, de uma aldeia em outra. Nunca atacou todo mundo de uma vez só, a humanidade inteira num único momento, como nós estamos tendo agora. A própria espanhola, que aconteceu no século XX, né, em 1917, 18, por aí, não foi pandemia no sentido de ser simultânea. Ela atingiu o mundo inteiro, em alguns lugares com muito menos força. No Brasil, por exemplo, ela chegou de navio. Há notícias da chegada dela através de um navio onde tinham 2 pessoas contaminadas, e aí ela se propagou aqui. Acontece que, como eu disse, as epidemias antigamente iam de aldeia em aldeia. A diferença está no fato de que agora nós vivemos naquilo que já chamaram há muito tempo de aldeia global. O mundo está globalizado, é uma aldeia só. Então, essa aldeia só sofre a epidemia ao mesmo tempo e chama isso de pandemia, com toda a razão. Cria um pandemônio. Na verdade, agora, o vírus vem a jato. Ele vem de avião a jato, vem rápido.
vem imediatamente, atinge o mundo inteiro. A diferença de semanas, nós estamos um pouco atrás da Europa, que, por sua vez, está um pouco atrás do Oriente, mas é global. Esse fenômeno de pestes e pragas é um fenômeno que os agricultores conhecem muito bem. Há muito tempo que se sabe que, quando se planta um reflorestamento com a mesma espécie de árvore, em geral, eucalipto, os mais comuns eucalipto e pinheiro, eles dizem, se tiver uma praga, morre tudo. Morre tudo porque a transmissão é de indivíduo para indivíduo da mesma espécie. Os fazendeiros sabem o que é praga que bate numa plantação de milho, algodão, soja, trigo, qualquer coisa, arroz. Qualquer plantação está sujeita a uma praga por sua homogeneidade. São ecossistemas pobres, com pouca ou quase nenhuma diversidade biológica. E a diversidade biológica é importante, porque ela dá força e riqueza ao ecossistema. Os diferentes espécies ajudam-se uma à outra na sobrevivência. Então, quando há pouca diversidade biológica, uma coisa que às vezes é muito desejada, tudo igual, todos nós somos iguais. Havia uma época em que se pregava a ideia de que o outro, o diferente, era ruim. Então, a gente devia se junte-se aos bons. Então, ficaram os bons todos iguaizinhos juntos. É o que se faz na agricultura. As boas plantações, as boas árvores que dão bons frutos, que morrem todas juntas. Então, o que acontece com o nosso ecossistema atual é que o ecossistema em que a gente vive é, em princípio, muito pobre. A diversidade animal das cidades é mínima. Numa cidade, normalmente, existem seres humanos, gatos, cachorros e ratos. Pouco mais do que isso. Muito pouca coisa além dessas 4 espécies. Então, nós estamos vivendo nesse ecossistema pobre, onde as epidemias, as pragas, as pestes, se transmitem rápida e facilmente de pessoa para pessoa. Então, por que eu estou falando tudo isso? É por uma razão que eu acho importante. O seguinte, vai vir outra pandemia. Por que eu digo vai vir outra? Porque pela mesma razão que veio essa. As pandemias, pelo visto, não podem ser evitadas. Quem falou disso, que eu saiba, que eu tive notícia, que foi o Obama e o Gates, ambos falaram em se preparar para enfrentar, não evitar. Como evitar? Não há nenhuma ideia a respeito de evitar, por enquanto. A ciência não chegou lá. E o que é o se preparar? É organizar uma proteção, cuidados, enfim, procurar evitar contágio, e daí vem a questão do distanciamento. É claro que, se o ecossistema é rico, há um distanciamento natural. As árvores da mesma espécie não estão juntas numa floresta. Uma está aqui, outra está ali, outra está ali adiante, né? Mas, na floresta homogênea, elas estão juntas e morrem juntas. Então, essa questão do distanciamento é crucial, porque é a maneira de cortar a transmissão de indivíduo para indivíduo. Seja o indivíduo um pé de algodão, um ser humano, ou, sei lá, um rato, é a mesma coisa. Esse cortar o distanciamento é muito importante. Preparar isso, evitar, ficar atento, pegar no começo, fazer, desconectar a passagem, impedir que haja as pessoas contaminadas vão de um lugar para o outro. Tudo isso é mais ou menos possível. A tecnologia ajuda. Os chineses têm feito progressos assustadores em relação a isso. E eu digo assustadores porque envolve uma certa ingerência
na vida particular e na liberdade de cada um. Bom, o que eu queria apontar é, primeiro, tem outra epidemia que vai vir. Talvez 5, 10 anos, eu não sei como é que se prevê esse tempo, como é que se imagina, mas virá. Então, nós temos que nos preparar de duas formas. Preparação própria, individual, cada um de nós se preparar para isso, e a preparação coletiva. A preparação individual, eu penso que é o que a gente pode fazer em termos de melhorar a nossa qualidade de higiene e a qualidade de higiene à nossa volta. Acho que há muito que pode ser feito e que começou agora, no auge da crise, a ser feito em termos de assistência às pessoas que têm menos condições de se proteger. Então, há muito movimento de solidariedade pelo mundo afora, as pessoas procurando ajudar os seus próximos, seus vizinhos, que têm menos condições de sobrevivência, protegendo a eles, porque protegendo a eles, você também se protege, protege a humanidade como um todo. A humanidade agora está muito junta, né? Nós todos estamos juntos, enfrentando o mesmo problema. Alguém disse no mesmo barco? Não, não é o mesmo barco, mas é a mesma tempestade. Os barcos variam, são diferentes, cada um está no seu, ou tem barcos parecidos, mas a tempestade é essa, né? É o vírus atingindo todo mundo, alguns mais vulneráveis, mais idosos, os que têm outras doenças, mas, de qualquer maneira, é uma... Parou, não sei se parou. Eu estava dizendo que... não, isso é outra coisa. Deu para ver isso. Pode continuar falando. Você estava vendo? Tá vendo aqui. Eu estou falando? Está aparecendo? Tá aparecendo. Ok. Desculpe, eu recebi um aviso de que o sistema tinha parado, mas não, o aviso era falso, né? E agora percebi que está continuando. Então, vou voltar de onde eu estava. Eu estava dizendo o seguinte, que nós podemos nos preparar, tomar várias iniciativas de nos preparar para a próxima pandemia. Agora, há uma coisa que é fora do nosso alcance, que é a questão dos governos se prepararem para isso também. E precisa que haja uma pressão das populações para dizer: o que é que vocês vão fazer? Vai vir uma outra pandemia. Quer dizer, essa ideia do vai vir outra tem que ficar muito clara para que se possa cobrar do governo e para que os governos estejam alertas. Em vez de ficar brigando por bobagem, vamos enfrentar a coisa séria. Essa nós já estamos enfrentando aos trambolhões do jeito que dá. Vamos ver se a próxima a gente enfrenta melhor, com mais competência, com mais seriedade, com mais antecipação, principalmente. O que é que nós podemos, o que é que os governos podem fazer e como é que eles podem se unir para isso. Nesse momento, o mundo inteiro, a tal da aldeia global, está enfrentando o mesmo problema. Então, é claro que uns países estão melhores que os outros, mas é hora que eles vão ter que se dar a mão, porque volta. Se a gente não ajudar uns aos outros, os países não se ajudarem uns aos outros, vão haver mais epidemias. O que há é uma modificação do nosso ecossistema, do mundo, do planeta. Nós falamos dessa aldeia global, e é aldeia global mesmo. Essa aldeia global tem o ecossistema dela extremamente alterado por nós, humanos. Nós alteramos de uma maneira assustadora. Alguns exemplos entre os animais, por exemplo, existem no mundo menos de 4.000 rinocerontes. Existem no mundo
mil tigres, uma coisa assim, 10 mil leões, 20 e poucas mil girafas, mais ou menos. Há poucos desses animais, eles estão desaparecendo. Alguns deles tinham milhões no começo do século XIX, se reduziram a poucos milhares, fora os que sumiram já, espécies que desapareceram. Em compensação, existem 23 bilhões de frangos. 23 bilhões de frangos. Existe 1 bilhão de vacas que nós fizemos crescer. As plantações, as florestas dão lugar a plantações de soja, de trigo, de milho, dão lugar. Tira a floresta, bota a plantação. Então, esse nosso ecossistema está excessivamente desvirtuado. Nós vamos ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Há muitos e muitos anos, os ecologistas vêm alertando para isso. São vozes clamando no deserto. Eu me envolvi em uma certa época, até politicamente, nessa questão da ecologia, da importância de cuidar do nosso planeta, mas era uma frase de efeito, era uma pessoa aqui, outra ali, falando alguma coisa. Não se fez um trabalho muito sério. E o trabalho não é só colher o lixo, o que já é um trabalho, despoluir a atmosfera já é um trabalho, mas o próprio manejo desse ecossistema no sentido de criar uma diversidade melhor, valorizar a diversidade como qualidade, porque durante muito tempo diversidade foi vista como defeito, quando é qualidade. Defeito, aquele indivíduo é defeituoso porque não é parecido comigo, não tem nem alma, diziam antigamente. Né? Se não é igual a mim, não tem nem alma, não é ser humano, totalmente ser humano. Isso parece que mais ou menos acabou, mas ainda existe muito preconceito em relação ao diferente, sem se perceber que o diferente nos completa. Eu estou vendo aqui que tem alguns comentários, eu queria ver em que a gente pode contribuir. Eu queria ouvir mais perguntas mesmo, a gente está aqui tateando nessa reflexão sobre um tema que eu acho que é extremamente relevante e acho que há muito que a gente pode fazer também no sentido individual. Tá? Tem uma coisa que eu queria comentar, que é o seguinte, a respeito da pandemia, da próxima, enfim, de toda essa ameaça que nós sentimos em relação à nossa vida. E o que eu queria dizer é o seguinte, quando eu digo assim, vai haver outra pandemia, vai morrer gente, talvez a gente consiga enfrentar melhor, talvez a próxima seja mais grave. Não há razão para não se pensar que pode haver um vírus que some a transmissibilidade desse que nós temos vivendo agora, o Covid-19, com a letalidade, com a mortalidade de um vírus como o Ebola, por exemplo, que mata no mínimo 10% das pessoas atingidas. Esse nosso tem uma discussão enorme sobre se mata 3% ou 0,1%. 0,1% me parece um cálculo muito otimista. Então, pode haver um vírus que mate mais e que se transmita mais rapidamente até. Não estou querendo ser Cassandra, não, o pregador da morte, do absurdo, não é bem essa direção que eu quero falar. O que eu quero dizer é o seguinte, tomamos como exemplo a morte individual, a morte de cada um de nós. Cada um de nós sabe que vai morrer. Pessoas saudáveis, mentalmente saudáveis, o que fazem? Procuram se manter saudáveis para prolongar uma vida com qualidade. O que é que isso significa? Todos sabem, fazer exercício físico, dormir bem.
O sono é muito importante e não tinha sido um fator muito considerado até agora, mas o sono é importantíssimo. Alimentação, exercício físico e check-up permanentes, etc. São as precauções que a gente toma, não para evitar a morte, mas para prolongar a vida e sobreviver o mais tempo possível. Quanto à questão do vírus, mais ou menos a gente sabe por aí. Quer dizer, não vamos poder evitar o vírus vai matar a gente, mas a gente pode fazer coisas no sentido de melhorar a saúde do nosso ecossistema para poder conseguir ter uma sobrevida melhor, né? Enfrentar melhor cada vírus que aparecer. Então, isso é possível. Isso demanda um trabalho pessoal de cada um de nós, de cuidar melhor de higiene, cuidar melhor do nosso ecossistema mais próximo, nossos vizinhos, nossos amigos, nosso bairro, nossa cidade, mas também pressionar as pessoas que estão por nós escolhidas para serem encarregadas de cuidar do ecossistema maior, né? Prefeito, governador, presidente, ONU, a Organização Mundial de Saúde, pressionar essas pessoas para que façam o trabalho de boa qualidade, o melhor possível, e tendo como foco a perspectiva de ter que enfrentar uma nova pandemia. Essa nós já estamos enfrentando, mal ou bem estamos indo. E a próxima? Vai haver. Não há nenhuma razão para ser otimista e dizer não vai vir mais pandemia. Então, é disso que a gente tem que falar, é isso que nós temos que pensar. Eu estou vendo aqui os comentários, né? E é verdade que estão falando a natureza não dá saltos, né? Nós precisamos amadurecer, né? E nós temos os nossos defeitos que nós temos que cuidar, né? A gente tem um egocentrismo que se manifesta para toda a espécie, né? O ser humano como uma coisa melhor desse planeta. Então, durante muito tempo se pensava, vamos produzir mais seres humanos. Eu fiz uma lista dos bichos que cresceram excessivamente, falei na vaca e na galinha, e esqueci de falar nos humanos. Nós, hoje em dia, somos bem mais de 7 bilhões. É gente pra cachorro, é muita gente. O mundo não precisava de tantos seres humanos, como não precisava de tanta vaca, e podia ter um pouco mais de girafas. Né? Mas como é que nós vamos tratar disso? Tem jeito da gente pensar em quantos filhos cada um deve ter, não é uma obrigação, mas é uma reflexão sobre o que é botar uma criança no mundo, o que é botar, sei lá, quantos bilhões de crianças nasceram nesse século, em 20 anos? Por que tanto? Por que a gente fez isso? Como devia ser feito? Como pode ser feito? Pensar nesse assunto, crescei-vos e multiplicai, foi um lema de um povo que vivia no deserto há 3, 4 mil anos atrás e que precisava se fortalecer. Mais gente era a forma de se fortalecer. Hoje em dia, para a humanidade, mais gente é uma forma de se enfraquecer. Nós não estamos nos fortalecendo, crescendo. Nós chegamos a um crescimento que parece muito mais prejudicial, doentio, do que saudável. É aquela velha questão da minha avó dizendo, você precisa engordar. Engordar até que ponto? Até ficar obeso e começar a ter problemas de saúde por excesso de peso? Eu acho que a humanidade ficou obesa nesse sentido. Nós estamos maiores do que cabemos nesse planeta. Nós somos mais do que deveríamos ter. Bom, vamos ver. Tem um comentário aqui interessante. Pouco vai mudar porque a essência do Homo sapiens é da dominância dos mais poderosos. Sim, o problema é que os mais poderosos, em alerta, vão
guiar melhor a humanidade. Nós sempre fomos guiados pelos poderosos e, muitas vezes, muito bem guiados. Alguém tem que tomar conta disso. Às vezes falam das dificuldades do presidente, críticas aos presidentes, vários. Eu sou crítico deles também, mas eu, por outro lado, penso, não é brincadeira você ser um presidente. É uma coisa complicada, é uma pressão, uma responsabilidade, e as pessoas não costumam estar preparadas para isso. Essa coisa acontece de repente. Eu percebo esse tipo de dificuldade, né? Como liderar. Por outro lado, existem lideranças que vão se formando por seleção natural. É aquele que constrói uma reputação entre os seus amigos, entre os seus pares, e leva isso adiante. E a gente vê isso em empresas, né? As empresas que vão crescendo e que dentro delas tem pessoas que vão assumindo um cargo maior e de mais responsabilidade, simplesmente porque vai se mostrando capaz de enfrentar os problemas, vai se mostrando mais ágil para isso. Então, há pessoas que são qualificadas. Como é que vai se fazer isso? Eu não tenho a menor ideia, nem quero me meter nesse assunto, porque hoje em dia esse assunto é extremamente extremizado, é mais do que radicalizado, é um assunto de extremismos, então não é um assunto que vale a pena a gente estar conversando sobre ele, porque é difícil ter uma conversa serena sobre um assunto tão emocionante. Mas, de qualquer maneira, o que se pode fazer hoje é usar o sistema que a gente tem, as lideranças que existem, e cobrar delas que trabalhem no sentido de ver o que é melhor para todos. Eu imagino que é o que deve se fazer, ou que se deveria estar se fazendo no mundo inteiro. Em alguns lugares parece que isso se faz melhor do que em outros. Diz aqui que a ciência tem que entrar nisso, é claro. Eu acho que todo tempo, todo momento, a todo instante, a ciência é chamada a isso, e acho que há um protagonismo da ciência, né? No fundo, a gente sabe que se alguma coisa pode nos proteger, é o conhecimento científico, a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, né? E o ouvinte aqui fala no mercado. Eu acredito no mercado, sim, até um certo ponto. Acho que é uma combinação entre um mercado ágil e um governo sábio, é uma boa combinação. Funciona bem, porque se você deixar tudo na mão do mercado, a orientação do mercado até agora era quanto mais lucro, melhor. E essa não é uma boa orientação, porque é uma orientação de crescimento incessante, o que, aliás, ainda é quase que uma meta dos economistas e da economia, crescer sem parar. Eu sei que lá por volta de 1970, no movimento contracultural americano, se falava, escreveram um livro chamado Small is Beautiful, o pequeno é bonito. Por que crescer tanto? Por que não ficar num tamanho confortável? Eu volto àquela... pode não ser uma boa imagem, mas foi a metáfora que me ocorreu. Se a gente engorda muito, fica pouco saudável e com pouca capacidade de se mover, pouca agilidade. Então, acho que o mercado também vai ter que aprender a ter outros valores que não sejam simplesmente a vitória, o sucesso e o dinheiro. Alguma coisa mais coletiva. E essa coletivização do pensamento, ela começa pelos governos. Os governos têm que pensar na coletividade. Eu não acho que seja
se intrometer, mas pelo menos ter uma atenção grande para todos e pensar na população como um todo. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir uma humanidade mais saudável, um agrupamento humano mais saudável, cidades mais saudáveis, países mais saudáveis, no sentido de que estão atendendo. É o recado seu, isso? Não, eu estou preocupado porque eu não estou vendo a imagem, mas eu acho que está funcionando. Aqui aparece uma mensagem aqui dizendo não está respondendo, não está respondendo. Acho que ignora isso, não é? Mas eu acho não que está respondendo. Não é do YouTube, respondendo. não. Está respondendo sim. Eu tentei fechar isso, não consegui. Tudo bem, só ignora. Só que me atrapalha um pouco, porque eu não consigo ler direito as mensagens. Eu não consigo mesmo ler. Vou ler por aqui, então. Tá, vou por aqui. Está funcionando, ok. Até saiu a mensagem que dizia que não estava funcionando. A questão, alguém falou na grama do vizinho, né? Isso é uma velha história, né? Acho que é americana essa história, né? Que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? Porque eles lá fazem muito jardim com gramado, né? E tem essa questão que é humana, a gente tem que cuidar dessas nossas coisas, né? Ciúme, inveja, cobiça, né? São os pecados. Né? Os pecados. E o pecado, se vocês prestarem atenção, quando se fala a igreja, a cristandade, estabeleceu que haviam 7 pecados capitais, né? Os 7 pecados mais importantes. E se vocês observarem, os 7 pecados são pecados que fazem mal ao pecador. Gula, preguiça, raiva, inveja, por aí vai. Né? Vaidade. A pessoa que sofre desses pecados, ela padece com isso, quer dizer, não é uma coisa, eu tenho um pecado, que bom, o pecado é problema dos outros. Não, não é. Em geral, o nosso pecado é problema nosso, não é dos outros. E os 10 mandamentos, não, os 10 mandamentos tratam muito da vida entre as pessoas, né? Não matar, não roubar, honrar pai e mãe, etc. Não cobiçar as coisas alheias, inclusive a mulher do outro, etc. São pecados que têm a ver com a vida em coletividade, com a necessidade da gente ter respeito pelas coisas dos outros. Mas os capitais são muito mais coisas de nós mesmos, né? Então, a questão é nos tornarmos pessoas melhores, sim, para tornarmos a nossa aldeia melhor, nossos vizinhos, nossa cidade, cuidar disso. A gente se omite muito. Há uma tendência nossa isso não é problema meu, e a nossa participação política acaba ficando reduzida a votar nas eleições e, eventualmente, insultar um ou outro candidato ou um ou outro partido, tomar partido, esse está certo, aquele está errado. É pouco. A gente precisa fazer mais politicamente. Precisa mesmo. Cada um de nós pode dar um pouco do seu tempo para melhorar coisas coletivas. Pequenas coisas que a gente pode fazer, sei lá, coleta de lixo, cuidar da poluição. Se todos fazem, funciona. Se a gente ensina a fazer, funciona. Então, se há alguma coisa que é prioritária no nosso país, e eu penso que no mundo, é educação. Quanto melhor a pessoa for educada, quanto mais informação, mais conhecimento uma pessoa tem, melhor ela cuida dela mesma, melhor ela cuida da sua volta, do seu ambiente, do mundo. Isso não tem dúvida. Então, educação em primeiro lugar, e saúde para todos nós.
Se o Estado nos prover educação e saúde, a gente já tem um ponto de partida bom para ir adiante. É claro que nisso vai trabalho para todo mundo, emprego, um Estado ágil, criando condições. Isso tudo é possível. Eu, outro dia, li uma frase de um economista, eu não me lembro quem agora, que dizia assim: não existe país subdesenvolvido, existe país mal administrado. Talvez seja excessivo o jeito como ele fala, mas não deixa de ser verdade. Cuidar bem de um país, administrar bem um país é complicado, e nós, aqui no Brasil, não temos feito bem esse dever de casa. Todos nós, não adianta culpar um ou outro, porque isso é uma coisa antiga, vem de muito tempo, né? Se a gente estudar a história, vai ver que o país bem cuidado foi uma exceção, né? Bons administradores são poucos, até porque a forma de selecionar sempre foi muito precária, continua sendo. A gente pode se envolver mais com a ideia de que isso precisa ser transformado. A população pode pressionar, não é questão de escolher alguém como um herói ou alguém como o grande vilão para ser demonizado. Ninguém é perfeito, mas se as pessoas trabalharem juntas, procurarem pontos de comum para trabalhar em cima deles, e agora nós temos um ponto em comum. O vírus não é de esquerda nem de direita, eu acho. Embora já haja movimentos no sentido de batizar o vírus de um jeito ou do outro, e a epidemia, e se tem ou não tem, enfim, o fato é que tem um problema, e esse problema tem que ser resolvido por todos nós, e todos temos que colaborar. Isso é importante. Acho que essa atitude de trabalhar nesse sentido é boa. E mais, como nós estamos confinados, de um jeito ou do outro, a nossa vida mudou, então nós temos que nos adaptar a uma mudança e talvez fazer dessa mudança um futuro também. Um futuro onde a gente seja mais higiênico, preste mais atenção no que acontece à nossa volta, no nosso ambiente, no nosso ecossistema, e nos envolvamos mais com essas coisas que são importantes, que são preciosas. Como é que se fazem as coisas? Acho que estar numa casa e ter que lavar os pratos, cozinhar, lavar roupa, passar roupa, varrer o chão, nos mostra algo muito importante. Esse trabalho tem que ser feito, bem feito, e a gente tem que saber fazer, tem que prestar atenção nisso. Prestar atenção no que é varrer uma casa, por exemplo. A gente tem que ver isso, porque isso é o que vai acontecer no mundo. A gente tem que varrer esse mundo, cuidar dele também, do mesmo jeito que se cuida de uma casa, com cuidado, com atenção, porque se a gente não fizer isso, a casa fica suja, a casa fica inabitável, a gente começa a ficar doente dentro da casa, porque começa a haver fungos e coisas que vão gerando alergias e doenças na gente. E é o que está acontecendo com o mundo. Então a gente tem que ter cuidado, limpeza, higiene, atenção, principalmente isso, atenção. Então nós temos tido a necessidade de mexer um pouco mais no nosso mundo à volta. A gente está preso em casa e está vendo melhor a casa da gente. Pessoas que passavam o dia inteiro na rua trabalhando, agora ficam em casa e olham para casa, e olham para o chão limpo, sujo, para as paredes, como é que vem a comida, de onde é que vem a comida, como é que acontece isso. Eu me lembro de um cliente meu contando que quando ele foi fazer um mestrado nos Estados Unidos, ele descobriu que não havia nenhum sistema que levasse a roupa do cesto de roupa suja de volta para o armário. Ele nunca tinha pensado nesse assunto. Aí ele começou a aprender que ele tinha que cuidar dessas coisas. A gente aprende isso.
Eu também tive meu processo de aprendizado e muitos de nós estamos tendo esse processo de aprendizado, de tomar conta de si mesmo agora, tomar conta desses detalhes da vida da gente. E é possível que a gente leve isso para adiante. Eu acho que esse mundo pode mudar um pouco na medida que a gente está mais atento ao nosso redor, ao nosso imediato. E esse mais atento ao nosso redor tem que ser expandido para o nosso mundo, para o mundo em que a gente vive. Nós temos que ficar mais atentos a esse mundo, a essa poluição toda. Notícias como, por exemplo, que agora, pela primeira vez na vida, crianças indianas viram as estrelas. Olha que coisa incrível. A poluição diminuiu e as crianças, de repente, descobriram que o céu era estrelado. Aquela névoa que havia à noite escondia a maravilha das estrelas. Os índios fotografaram o Himalaia, eles não viam o Himalaia há anos e anos, porque estava escondido pela poluição. Outro dia eu vi um videozinho sobre a Baía de Guanabara, um pouco menos poluída, as tartarugas passeando. É a vida vindo viver junto com a gente, é o planeta, é a natureza procurando se harmonizar conosco. Porque se a gente não se harmonizar com a natureza, nós vamos acabar sendo expulsos. Então, eu queria terminar dizendo isso. Há muitos e muitos anos, um sábio que viveu entre nós, chamado Milor Fernandes, ele dizia: o homem é o câncer da natureza. E dizia também: o homem é um animal inviável. Ele tinha uma visão bastante do ser humano. Eu não vejo assim, mas eu vi certa vez, na antiga revista Manchete, isso tem muito tempo, sei lá, 40, 50 anos, eu perco a noção desse tempo passado, mas eu vi duas fotografias, duas imagens. Uma era uma imagem que eles tinham feito pela primeira vez eles chamavam de aerofotogrametria, uma imagem de uma cidade fotografada de avião. Então, a gente via a floresta, aquele desenho todo, né, irregular da floresta, e no meio a cidade, toda regular, as ruas cortando aquele pedaço de floresta. Ao lado dessa imagem, tinha uma outra imagem, que era uma microfotografia de um câncer. Então, você via o corpo, quer dizer, o pedaço de corpo, a carne da pessoa, né? O material, né, da vida da pessoa ali, aquela carne toda, e no meio, o tumor canceroso. Gente, a aparência era igual. O câncer no meio do corpo era igual a uma cidade no meio da floresta. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. É bom lembrar que no tempo da peste negra, as pessoas saíam da cidade, iam para o campo, iam para fora da cidade, para não ficarem doentes, porque lá era mais saudável. Porque não havia proximidade, né? Não havia esse distanciamento de que se fala agora, né? E havia um ambiente mais sadio, mais ar puro, né? Não havia ratos que transmitiam a peste. Enfim, havia uma comunhão melhor com a natureza. Esse é o caminho para nós, é o caminho de volta para nós. Ter mais comunhão com a casa da gente, que a gente está sendo obrigado a ter agora. Eu estou aprendendo coisas sobre a minha casa, estou limpando, arrumando a minha casa, coisa que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer na minha vida. Acho que muitos de nós estamos, nesse momento, vivendo essa novidade. A minha casa, como é que é a minha casa, o dia inteiro dentro da minha casa. E olhar o mundo como a nossa casa e tem que ser cuidado como a gente deveria e deve e deverá cuidar da nossa casa. E fazer todo o movimento de cidadania que for possível para cuidar desse mundo. Eu acho que nós temos um futuro muito bacana
olhando nessa direção. Era isso que eu queria dizer hoje para vocês. E agradeço muito a atenção de vocês. Eu estou pensando em fazer essa live de domingo, que está se tornando para mim já uma coisa tradicional, 6 horas da tarde do domingo. Eu estou pensando em fazê-la em uma plataforma que permita a gente se ver, quer dizer, permita que eu veja vocês, além de simplesmente olhar para você, olhar para o que vocês escreveram, mas eu queria fazer alguma coisa mais animada nesse sentido. Então, eu estou procurando, estou pesquisando isso, vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas, em princípio, domingo que vem às 6 horas, eu vou estar em alguma plataforma e vou avisar pelo WhatsApp, perdão, WhatsApp não, que dá um trabalho brutal, é difícil. Eu vou avisar pelo próprio YouTube, no canal, vou postar isso no Instagram, vou postar no Facebook, e vou postar no Twitter também. Então, vou dar um aviso como é que vai ser. E espero que ponha o link certo, porque dessa vez o YouTube fez uma confusão comigo e acabei mandando um link errado. Mas as pessoas que estão aí foi porque conseguiram achar o link certo. Deve ter gente